A paz do Senhor Jesus seja com a Igreja amada de Cristo, com o corpo de Cristo na terra. Obrigada, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor me concede, não só a mim, mas o teu povo, né? De estar, louvado seja Deus, nesta manhã aqui para dividir algo da parte do meu Senhor com a igreja. Eu quero agradecer a Igreja amada do Senhor pela oportunidade que o Senhor tem me concedido de mais um dia na sua presença. Eu quero agradecer por você que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer pela presença de Deus em nossas vidas. Nós não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor tem cada dia provado o seu amor para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Glorifico, exalto, engrandeço e agradeço a Deus por tudo que Ele tem me concedido a mim e a minha casa. Eu glorifico a Deus pela vida sua, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aí do outro lado. Tenho orado por você, amada igreja do Senhor, e creio no agir do Senhor na tua vida. Eu creio nas mãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer por tantas coisas que o Senhor tem nos concedido nesses últimos dias, igreja. Eu estou muito feliz com o Senhor, né? Ainda que tenhamos provas, ainda que passamos por luta, mas a gente tem visto também o agir do Senhor na sua grandeza, né? O Senhor tem agido, louvado seja Deus, tem vindo as coisas que o Senhor, né, tem falado comigo se cumprir, né? Ontem mesmo eu estava aqui, né, molhando o jardim e falando com a minha filha, né? Falei assim, as pessoas às vezes querem ver as coisas muito grandes do agir do Senhor. É nas pequenas coisas que eu tenho visto a cada dia mais o agir do Senhor, né? Eu falo, eu sou pequena, né? Eu sou muito pequena mesmo, sou uma das menores do rebanho do Senhor. Mas para a glória do nome do Senhor, aquilo que Ele tem me usado, né? Até mesmo dentro da minha casa, eu tenho visto acontecer, né? Eu falo, quando é o Senhor que fala, se cumpre. Quando é o Senhor que fala, acontece. E assim eu tenho visto nos últimos dias, dentro da minha casa, no meio dos meus, para a glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem me feito e me concedido, pela glória do nome dEle. Hoje eu quero dividir algo com a igreja. Louvado seja Deus, engrandecido seja a sua grandeza. Ontem, igreja, pela manhã eu estava orando ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor me mostrou algo muito tremendo. Louvado seja Deus, né? Algo muito lindo, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E quando Ele me mostrou esse algo, Ele falava comigo também. Ele falou ao meu coração também, através do que Ele me mostrava. Louvado seja Deus. Porque a igreja, eu tenho, assim, pedido muito a Deus pela igreja, porque eu vejo que há muitas pessoas sofrendo, né? Há muitas almas sofrendo, há muitas almas perecendo, até mesmo aqueles que estão na presença de Deus, né? Louvado seja Deus. Muitas igrejas, porque não são totalmente ainda libertos, né? Porque quando nós somos libertos, né? Nosso corpo é liberto das coisas deste mundo, que tanto nos contamina. O Espírito Santo, ele age, louvado seja Deus. E quando ele age, né? E nós somos consolados. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. Só que aqueles que ainda não estão libertos, igreja, que não tem aquele verdadeiro encontro ainda com o Senhor, tem sofrido muito, né? Não consegue se libertar, tem muitas aflições, passa muitas provas, muitas lutas e não tem, assim, um respaldo, né, para poder se afirmar na presença do Senhor, né? E tem sofrido muito. Até mesmo aqueles que estão passando por um processo de purificação, que é aqueles que viviam de qualquer maneira e hoje está procurando ter uma vida santificada com Deus, e não é fácil, né? Quando você resolve ter uma vida diante do Senhor em santificação, você é mais provado, né? Você é mais provado, você é provado pelo mal, você é provado pelos aqueles que te cercam, porque as pessoas não compreendem a sua vida com o Senhor, não compreendem porque é daquela mudança, né? E se faz, mas só que se faz necessário, igreja, né? A palavra nos fala que seja santo porque eu sou santo, sejais imitadores de Cristo. Então, quando nós se renunciamos ao mundo, nós aborrecemos o mundo, né? Quando você renuncia às coisas do mundo, você acaba aborrecendo o mundo. E aquilo ali, querendo ou não, acaba vindo para cima de você como prova, né? Mas aquele que perseverar até o fim será vencedores, né? Ainda que muitos falam que isso é usos e costume, outros falam que é doutrina do homem, eu falo que é santificação. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Sem santificação você não vai ver curas, milagres, prodígios e maravilhas.
Porque se você não tem a santificação, não tem como o Espírito Santo habitar. E se ele não habitar, não tem como ele fazer aquilo que, né, que a palavra fala que ele tem poder para fazer através do Senhor. Então você só vai ver as coisas de Deus, as dádivas de Deus, os milagres de Deus na santificação, na separação, na purificação do seu corpo, do seu templo, que é morada do Espírito Santo de Deus. Eu falo, igreja, outro dia eu vi um vídeo, louvado seja Deus, do YouTube, a qual um irmão falava, glórias a Deus, aleluia. Esse irmão falava sobre as pessoas que têm, muitos hoje em dia que tem canal no YouTube, mas não tem um passado, não tem um pastor, né? Não vê falar do seu ministério, não vê falar do seu pastor, não vê falar do seu passado, né? Parece que caíram de paraquedas ali, não tem um respaldo, não, igreja. Não nem todos são assim, né? Tá certo que eu não peguei essa palavra para mim, lógico que não, porque não é assim, né? Eu falo que o nosso maior pastor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso pastor, né? Ele é a cabeça, nós somos o membro, nós somos o corpo. Nós temos uma igreja, sim, igreja não, uma casa de oração a qual servimos a Deus, sim, temos um ministério, sim. Mas eu acho que a gente não está aqui no YouTube para ficar falando do nosso ministério, né? Nós estamos aqui, eu mesmo, meu maior propósito nesse YouTube, igreja, não é ser famosa, não é ser conhecida ou reconhecida, não é divulgar a placa da igreja aqui, onde eu congrego, também não. Aqui o meu maior empenho aqui, que eu quero estar presente aqui, igreja, é ganhar almas para o reino dos céus, é ajudar aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que querem ouvir a voz do Senhor. Né? O meu maior, louvado seja Deus, intento neste canal do YouTube é ganhar as almas que estão sedentas, que estão perecendo, é socorrer aqueles que mais precisam. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Quantos que precisa de ajuda, de socorro, né? E talvez não tendo dentro dos seus ministérios, a gente sabe o que está acontecendo dentro dos ministérios no dia de hoje. Então, o meu maior foco aqui é as almas. Mas sim, eu tenho uma igreja onde eu congrego a Deus, louvado seja Deus, né? Às vezes as pessoas podem falar, mas que igreja que a irmã serve? Eu não vou negar para vocês, porque também não me cabe a mim esconder, não cabe isso a mim, né? Eu sirvo a Deus, igreja, foi onde eu aceitei Jesus há 23 anos atrás, né? Eu aceitei Jesus nesse ministério, eu vim do catolicismo, eu fui criada na religião católica, meus pais, né, levavam, e não foi assim de boca, porque tem muitos que falam, eu sou católico, mas não é praticante, eu era praticante, eu fui criada dentro de uma igreja católica, eu fiz consagração, eu fiz crisma, eu fiz primeira comunhão, meu pai tocava no coral da igreja, meus irmãos tudo louvavam no coral da igreja católica, participava das festas da santa da igreja, tudo isso eu fiz, né, eu e minha família fizemos, né, eu vim conhecer Jesus depois que eu fui viver com meu esposo, que na época a gente não era casado, só vivia junto. E ele veio de uma igreja, né? Ele não nasceu, mas ele viveu um certo tempo numa igreja evangélica, né? Que é muito conhecida também, né, atualmente. E só que quando ele foi morar comigo, ele já estava afastado, né? Só que ele falava que ele não aceitava eu batizar a nossa filha, porque ela tinha que crescer e saber o que ela queria para a vida dela, para ela se batizar. E ali ele foi, de certa forma, mesmo ele afastado, me ensinando aquilo que era, que não era. E aí eu acabei indo conhecer a igreja, né, evangélica, gostei, louvado seja Deus, e ali eu aceitei Jesus. Lógico, eu não fiquei, porque passado um certo tempo, eu comecei a querer fazer, assim, participar das coisas da igreja, eu não podia porque eu não era casada. E aí um dia o pastor foi falar para ele que a gente tinha que casar, nunca mais ele voltou na igreja, né, meu esposo não voltou na igreja, falou, não, o casamento não é assim, quando a gente sente, né, quando o homem quer, não é forçado. E ali ele acabou se afastando da igreja, eu me entristeci e se afastei também da igreja. Louvado seja Deus. E aí passou muito tempo, igreja. Só que quando Deus tem um chamado na nossa vida, né, passa o que passar, a gente vai voltar para os pés do Senhor, para a presença do Senhor. E ali eu passei muitas situações difíceis, igreja. Eu já fui uma pessoa que eu tentei já tirar minha própria vida por 3 vezes, louvado seja Deus. Eu fui uma pessoa que eu passei por uma cirurgia há 18 anos atrás, eu me vi no Vale da Sombra da Morte, a cirurgia deu uma complicação muito grande, eu voltei para o hospital, quase morri, né? Mas o Senhor, ele tinha promessa na minha vida, né? Depois dessa cirurgia, eu comecei a ter pressão alta e muito alta. Eu tinha, na época, 28 anos, né? Comecei a ter pressão muito alta, entrei em depressão. Igreja, eu sofri praticamente uns 10 anos de depressão, mas depressão muito forte mesmo.
né? Minhas filhas pequenas, e eu ali naquela depressão, ia pro médico, era remédio, era remédio, era remédio, não tinha mais fim. Aqueles remédios não valia mais, o médico trocava, e eu sofri muito, até que eu reconheci, né, que a minha vida sem Deus não era nada, e voltei para os caminhos do Senhor. Então, e ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu voltei para a presença de Deus em torno de 2009, 2010 eu voltei para a presença do Senhor. Só que ali o Senhor foi se apressando tudo na minha vida, né? Em 2012 eu casei com meu esposo, né? Casemos mesmo, né? Louvado seja Deus. 18 anos morando junto, igreja. É aí que eu vim casar. Louvado seja Deus. E me afirmar com o Senhor. Já passei por mais de 2 ministérios, louvado seja Deus. Até que a igreja que eu casei, me batizei, hoje nem existe mais, né? Acabou fechando. Mas eu já tinha saído desse ministério quando ela fechou e voltei para o ministério que eu aceitei Jesus lá atrás, há 23 anos atrás. E estou nesse ministério até hoje, louvado seja Deus. E assim, às vezes as pessoas falam assim também, as pessoas é usada, eu quero ser usada, igreja, mas ser usado também não é fácil, viu? Ser usado é pagar o preço, ser usado é deixar Deus trabalhar na sua vida, é entregar sua vida para Jesus e deixar que Ele faça aquilo que lhe apraz na nossa vida. Não é fácil, amém? Às vezes as pessoas pensam que é fácil, não. É muitas noites sem dormir, é muitas lágrimas, né? É muito joelho, é muita renúncia, né? E quando chega o tempo certo, o Senhor faz aquilo que lhe apraz nas nossas vidas, amém? Então é assim, igreja, às vezes as pessoas falam assim, não tenho conhecimento, não tenho respaldo. Sim, temos sim, né? Não vou dizer que todos, eu não sei a vida dos outros, eu sei da minha, né? Da minha vida com Deus, né? Então, fácil não é, né? A gente sabe que fácil não é, mas tudo é para a glória do nome do Senhor. E o meu intento nesse canal no YouTube, igreja, não é me aparecer, não é divulgar a minha vida, não é querer somar, ser mais uma, não. O meu intento aqui nesse canal é ganhar almas, viu? É o meu maior intento, é ganhar almas para o reino dos céus. Saber que, né, que a gente sabe que Jesus logo virá buscar a tua igreja, e não é de qualquer maneira que ele vai levar o povo. Tem que ser um povo separado, tem que ser um povo zeloso, tem que ser um povo especial, tem que ser um povo de boas obras. Esse é o povo que Jesus vem buscar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Desculpa, igreja, né? Tem pessoas que vão até passar para frente que não quer saber da vida de ninguém, né? Não quer ouvir, mas eu precisava falar. Eu preciso que vocês conheçam um pouco mais de mim, tá? Outro dia eu vou gravar um vídeo para vocês que são os meus, né, seguidores aqui do canal, né? Falando as minhas experiências em relação que eu já, assim, um pouco do que eu já passei, do que eu já vivi, né? Fácil, às vezes as pessoas pensam que é fácil, não é, né? Eu quero falar em relação a pessoas que falam do segundo, que tá querendo ter o segundo casamento, que isso não agrada a Deus. Deus não é a favor do divórcio, muito menos que você se divorcie e case com o outro, isso não agrada a Deus. Ele fala que quando você casa é um só corpo, uma só carne. Unindo, Deus não separa o homem. Se Deus une, o homem não separa. Então, se não der certo, separe e fique só. E muitos também não entendem, né? E ele fala assim, mas você não sabe o que eu passei dentro do meu casamento, por isso que eu permaneço, não quero, separei. Se eu fosse contar a igreja nesses 26, que tá indo para 27 anos de união com meu esposo, não é 26 dias, né? Se eu fosse contar em detalhes o que eu já vivi, vocês iam falar, irmã, tirar o chapéu para você. Não foi fácil, não é fácil até hoje, mas graças a Deus hoje é mais tranquilo. Mas eu já passei situações que eu não desejo para ninguém, viu? Tudo que você possa pensar que possa acontecer dentro de um casamento que não é legal, eu já passei. Estou aqui, ó, firme e forte. Porque você não tem que ver dentro do seu casamento o que é ruim, você tem que ver o que é bom. Você tem que ver o que é bom. Às vezes você não tem ele não é um bom esposo para você, mas ele é um bom pai. Ele é um bom pai para os filhos, ele é um bom pai de família para casa. Né? Defeitos todos temos, pecar todos pecamos, errar todos erramos, falhar todos falamos. Mas nós temos que ver as qualidades da pessoa, não os defeitos, os erros. Você tem que pôr em balança o que é bom e o que é ruim. E pensar sempre que Deus pode mudar a sua história. E pensar sempre que Deus pode mudar o coração do homem. Ele fala que ele é um martelo que esmurra essa penha. O coração pode ser uma pedra, mas ele pode se transformar num coração de carne quebrantado. Então, igreja, fácil não é. Mas aquele que perseverar até o fim, o Senhor diz que verá a glória dele. Então, persevere. Amém? E o que eu quero trazer hoje para a igreja, louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aqui uma palavra, igreja. Primeiro eu vou estar lendo essa daqui, que foi em relação ao que o Senhor me mostrou.
Aleluia, ontem de manhã, enquanto eu orava. É um versículo só que está em Isaías 59, que nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados, para que não poder ouvir. Ontem, enquanto eu orava, a igreja do Senhor, eu vi uma mão, mas muito grande. Não era uma mãozinha como a minha, né? Não, era uma mão enorme. Não tem dimensão, o tamanho da mão que eu via. Ela estava assim, né? Estendida, assim, como se ela tivesse assim, estendida, né? De cima para baixo, com a palma da mão para cima. E só que havia uma pessoa bem pequenininha, que essa mão era direcionada. E ali, né, quando eu via aquela mão muito grande, que aquela pessoa pequenininha, que aquela mão era direcionada, o Senhor trouxe ao meu coração, louvado seja Deus, que a mão dele não está encolhida. Muito pelo contrário, a mão dele está estendida sobre a terra, porque era uma mão muito grande, muito grande. Nós somos pequeninos, mas o Senhor, ele é muito grande. Então, o que eu quero dizer para você hoje, igreja? Às vezes você passa por certas situações, por certos problemas, que você começa a pensar que Deus não tem mais olhado para você. Você começa a pensar que você está sozinho. Você começa a pensar que nessa situação que você está passando ou vivendo, você não tem mais jeito para você. Ô, igreja. Muitos têm se sacrificado para agradar a Deus, mas Deus não quer sacrifício. Muitos, igrejas, têm se sacrificado. Irmão, o que quer dizer sacrificar? Você tem tentado fazer de tudo para chamar a atenção do Senhor para você. Tudo que possa ser possível você tem feito para chamar a atenção do Senhor para você. Só que às vezes você está se cobrando tanto, você tem se cobrado tanto, que isso está te trazendo cansaço físico, mental, psicológico, está tudo uma bagunça na sua vida. Na sua vida carnal, na sua vida espiritual. Por quê? Porque você está fazendo de tudo que é possível e impossível para chamar a atenção do Senhor para você. Mas o Senhor, ele não quer seu sacrifício. A palavra fala que o Senhor quer que nós seja obediente. O Senhor quer a sua obediência. Não precisa você se sacrificar. Porque se você obedecer, já é o suficiente para o Senhor. E aqui ele nos fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Você pode ter certeza, se você está na presença dele, a mão dele está estendida a todo o tempo para você. Sempre estará estendida. Hoje, igreja, as pessoas estão trazendo assim de um jeito as coisas do Senhor, como se você tivesse que dar o seu tudo, o seu sangue, o seu suor, se chegar até se esgotar para que Deus venha te ouvir e te amparar. Não. As coisas com o Senhor, ela é plena, ela flui. As coisas do Senhor, ela é leve. A palavra, o que o Senhor Jesus nos disse? Que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Se o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve, por que você está carregando sobre si tanto peso que tem te oprimido, denegrido, diminuído? Te afadigado, te cansado, te prostrado. Tem pessoas que falam: irmão, não consigo mais nem orar. Irmão, não tenho mais força. É como se algo te esgotasse, te consumisse. Por quê? Porque você está pondo sobre si uma carga que nem você está suportando carregar. O que a palavra do Senhor nos diz, igreja? Lá em Apocalipse 3, na 6ª carta a Filadélfia: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e não há quem possa fechar essa porta. E tendo poucas forças, não negaste o meu nome, e nem a minha palavra. Ele diz o quê? Tendo poucas
força. O Senhor não falou você tem muita força, mas que tem poucas forças. Então, igreja, irmã, o que você quer nos dizer nessa palavra que o Senhor te mostrou, a mão dele estendida e te falou? Eu quero dizer para você, o Senhor não chamou você para se sacrificar, não. O Senhor não te chamou para você estar aí hoje presa, amarrada, aprisionada em algo para agradar ao Senhor, para chamar a atenção do Senhor, mas está te sufocando. Enquanto você ficar ali demasiado sufocado, querendo chamar a atenção do Senhor, você não vai chamar. Porque o Senhor, ele age na leveza. Ele é sublime. Ele é temperança. Ele é mansidão. Ele é longanimidade, benignidade, manso, pacífico, benigno, longânimo. As coisas do Senhor é plena, é suave. O próprio Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, a igreja do Senhor, a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida, para que não possa salvar. E nem os ouvidos do Senhor estão surdos, cerrados, para não ouvir. Ah, irmã, mas só que eu estou fazendo porque eu tenho orado e não tenho obtido resposta. Ei, calma. O Salmo 40 nos manda esperar e ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Igreja, quando o Senhor quer agir na minha, na tua vida, ele vai agir. Não tem inferno que possa se levantar. Não tem homem, não tem mulher que vai barrar o agir, o operar, o efetuar do Senhor, não. Se ele determinou, hoje eu vou fazer na vida daquele irmão, daquele meu filho eu vou fazer. Hoje eu vou fazer na vida daquela minha serva, daquele meu servo, ele faz. Só que há um tempo determinado, lá em Provérbios fala que há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Se você orou, se você jejuou, se você clamou e não obteve ainda resposta, esperai com paciência no Senhor. E na hora certa o Senhor vai se inclinar. Eu ouvi o seu clamor e vai te responder. O Senhor não quer o nosso sacrifício. O Senhor quer a nossa obediência. O nosso temor diante dele. Um dia eu orava ao Senhor e eu falei, Senhor, me dê uma palavra. Sabe o que o Senhor me deu? Qual a palavra que o Senhor me deu? Que o meu maior tesouro é temer a ele. É o maior tesouro que eu tenho. É o temor no Senhor. Que coisa que muitas igrejas já perdeu nos dias de hoje. Não teme mais o Senhor. Não teme. Então, igreja, essa palavra que veio ontem, louvado seja Deus, quando o Senhor me mostrava naquela visão, aquela mão enorme estendida sobre a terra. E um pequenininho, bem pequenininho, que era amparado por aquela mão. Aquela mão estava chegando àquele pequenininho. A cada dia, igreja, o Senhor vai abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Que as coisas do Senhor, elas é leve. Elas não é fadiga, elas não é cansaço. Elas não é opressão, assolação, não. O mal tá aí, tá. Mas ele não vai tocar. Ele não vai chegar à tua tenda se assim o Senhor não autorizar que ele chegue. O mal, ele só vai atuar se você der brecha. O mal, ele só vai atuar se você der espaço para que ele assim o faça. Aí você fala, irmã, mas você não sabe o quanto tempo eu estou esperando. Por isso que eu estou assim afadigada. Por isso que eu estou assim desse jeito. E oro, e jejuo, e choro, e gemo. Olha a Ana, quanto tempo a Ana esperou para ter Samuel. E olha que ela era afrontada por Penina. Davi foi ungido ainda jovem para ser rei. Quanto tempo Davi teve que esperar para ser rei. A mulher do fluxo de sangue. José, para ser, louvado seja Deus, governador do Egito. Aquilo ali é para nós ver, se espelhar como exemplo. E olha que eles não deixaram de servir a Deus. Olha que eles não deixaram de clamar. Olha que eles não deixaram de ter uma vida na presença do Senhor. Mas foi no tempo do Senhor o agir, o operar e o efetuar na vida deles. Assim é na minha e na tua vida. Irmãos, entre altos e baixos, idas e vindas, eu estou esperando a conversão do meu esposo há 27 anos. Estou aqui, firme e forte.
Irmã, tudo isso. E eu creio que passarás o céu, passarás a terra, mas a palavra, a promessa do Senhor, ela não vai passar. Ela não vai voltar para o meu Deus vazia. Ela não vai voltar. Porque é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. É assim que Ele faz na minha e na tua vida. É quando eu não esperar, é quando eu não esperar mais, é quando eu achar que não vai ser, o Senhor chega e faz. Igreja, tem promessas que o Senhor me fez há 10 anos atrás. E agora eu estou vendo se cumprir. Que coisa gloriosa. Mas já tem 10 anos. Mas eu estou vendo se cumprir para a glória do nome dEle. Então a igreja do Senhor espera no Senhor. Espera. As mãos deles não estão encolhidas, muito pelo contrário, a mão dele estava estendida. Estava estendida aquela mão que não tinha tamanho nem dimensão de tão grande. Sobre a terra, sobre aqueles que são pequenos. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Difícil? Sim. É com gemido? Sim. Mas o Senhor não quer que eu fique me sacrificando por algo, nem você não. Ele quer que eu creia e espere o tempo dele. Não o meu tempo, mas o tempo do Senhor. Porque aqui nos diz, Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Ele tem ouvido a sua oração. Não se sacrifique mais, não. Deleita, espere no Senhor. E Ele fará o que lhe apraz. Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Faça como está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, amada igreja do Senhor, espere com paciência, mas crendo. Ele te fez uma promessa. Ainda que muitos a tenham por tardio. Ainda que muitos a tenham por esquecido, o Senhor não esqueceu, não. Um dia a igreja do Senhor, eu estava na igreja pregando, tinha uma irmã que estava na igreja, uma irmãzinha, e ela, depois que terminou o culto, ela falou: irmã, eu vi um mistério muito grande hoje na igreja, enquanto a irmã pregava. Do lado da irmã havia um livro, e este livro havia uma mão, e esta mão havia uma caneta, e tudo que a irmã falava ali, eu via que era escrevido neste livro. Irmão, tudo que nós fazemos com o Senhor, seja a pregação, seja o louvor, seja a oração, tudo que eu e você faz diante do Senhor, tudo é registrado. Tudo. Nada passa desapercebido. Eu estou aqui agora falando com você, meu amado, minha amada que está aí do outro lado. O Senhor está gravando tudo que eu estou falando aqui. Tudo. Nada passa desapercebido. Então que você possa receber hoje esta palavra que está em Isaías 59. Pensa assim, ó. A mão do Senhor não está encolhida, mas sim estendida para me alcançar. E na hora certa eu vou ver o agir do Senhor. E na hora certa eu vou ver a glória de Deus, o resplendor da sua glória. Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Igreja, creia. Tenha de bom ânimo, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo para te dar a vitória hoje, amanhã e para todo sempre. Quero dizer para você, você não vai descer a sepultura antes que você veja aquilo que o Senhor te prometeu se cumprir na tua vida. Ah, mas Jesus está voltando. Sim, está. Mas não se esqueça. Noé avisou por 120 anos a vinda do Senhor. O dilúvio. 120 anos Noé avisou aquele povo. Saiba que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele virá e não tardará, mas não é no meu tempo, não é no seu, é no tempo dele. Viva hoje
Como se amanhã não existisse, ou se existir, vai existir, mas pertence a Deus. Não pertence a mim e nem a você o amanhã, mas ao Senhor. Amém? Meu tempo está acabando. Que você possa, louvado seja Deus, receber esta palavra, esta visão da parte do Senhor, porque a irmã Nilza mesmo não tem nada. Louvado seja Deus. Estarei orando, continuarei orando pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor. Eu só falo para você, tenha fé, tenha de bom ânimo, o Senhor é contigo. Não desfaleça. Não se prostre diante da adversidade, mas levanta e anda. Que o Senhor anda contigo. Jesus te ama e eu também te amo, amada igreja do Senhor. Mais uma vez eu falo, meu foco aqui é ganhar almas para o reino do Senhor. Meu foco aqui é ajudar você que está aí precisando ser ajudado. Meu foco aqui é a igreja de Cristo na terra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um dia abençoado, uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, de milagres, realizações da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Continuarei orando por todos e creia que a mão do Senhor não está encolhida e nem os ouvidos agravados para não ouvir. Ele tem ouvido as suas orações e você vai ter resposta. Pode ter certeza que Ele vai te responder. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.